Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema bem pesado, bem complexo, a psicologia de quem agride dentro de casa. A gente vai usar uma lente psicanalítica bem direto ao ponto para tentar entender as raízes e como essa violência funciona, sabe? Sem enrolação. Então vamos lá. E a gente já começa com a pergunta que, nossa, deve ecoar na cabeça de muita gente. Um agressor pode realmente mudar? Será que dá mesmo? É uma pergunta cheia de esperança, mas também de muito perigo. E o material que a gente analisou aqui, ele dá uma resposta bem direta. E a resposta está aqui, ó, logo de cara. A ideia principal das fontes é que essa fantasia de salvar ou consertar o parceiro não é só difícil, não. É uma ilusão perigosa. O agressor não é visto como alguém que tem só uns defeitos, mas como um paciente psíquico. E a gente já vai entender o que isso quer dizer. Então, vamos entrar na nossa primeira parte, que é justamente para desmontar essa esperança, sabe? Aquela ideia de que com amor, com paciência, a violência vai sumir. As fontes que a gente estudou dizem que é justamente essa crença que alimenta o ciclo de violência. Ok, mas o que raios quer dizer paciente psíquico nesse contexto todo? Bom, basicamente significa que a personalidade do agressor é toda construída em cima de traumas muito antigos, lá de trás. E isso, segundo a análise, faz com que ele seja meio que imune a tentativas de mudança que vêm do relacionamento. O problema não está no casal, entende? Está enraizado lá no fundo da psique dele. Mas por que é tão difícil assim? Por que essa resistência toda? É que as fontes listam umas barreiras psicológicas que são, nossa, quase impossíveis de quebrar. Tem a negação narcisista, que não deixa ele nem enxergar que tem um problema. Tem uma falta de empatia patológica que o impede de sentir o mal que causa. E, claro, esse apego doentio pelo poder, pelo controle. A violência acaba sendo a única ferramenta que ele conhece para lidar com qualquer coisa que ele sinta como uma ameaça. Isso tudo leva a gente direto para a segunda parte. Se mudar é quase impossível, de onde vem tudo isso? Agora a gente vai cavar mais fundo na origem desse comportamento que, olha, começou muito, mas muito antes do relacionamento atual. A ideia principal aqui é que o abuso não brota do nada, né? Ele é, na verdade, um roteiro que foi aprendido lá na infância, no ambiente familiar que era tóxico. O agressor adulto está, no fundo, só repetindo um drama que ele viveu quando era criança. E olha que interessante como isso funciona em cadeia. Começa com um trauma na infância. Esse trauma é reprimido, guardado lá no inconsciente. Só que essa energia não some, né? Ela é projetada para fora, direto na parceira. O ato violento, então, vira uma repetição, quase uma compulsão daquele trauma original. É um ciclo. E isso não é só teoria, não. O material que a gente analisou traz um dado muito forte. A imensa maioria dos agressores foi, em algum momento, vítima ou testemunha de violência. Eles aprenderam que amor é desse jeito torto, sinônimo de posse e de dor. E essa herança tóxica vai passando de geração em geração. Bom, agora a gente chega na terceira parte, que é o coração da teoria psicanalítica que está sendo apresentada aqui. E a ideia é bem contraintuitiva. A violência não é sinal de poder. Na verdade, é o exato oposto. É uma confissão de fraqueza. Presta atenção, porque esse ponto é fundamental. A gente costuma ouvir que a pessoa perdeu a cabeça, né? Mas a análise das fontes diz que não, é o contrário. O ato de agredir é uma tentativa desesperada e consciente de retomar um controle que o agressor sente que está escapando pelas mãos dele. E aqui a gente vê esse contraste de forma bem clara. Força de verdade, ela vem de segurança emocional, de empatia, de autoconfiança. Já a violência, ela nasce do medo, da insegurança e do que as fontes chamam de ego flácido, de uma impotência simbólica. São mundos totalmente opostos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para a gente entender melhor essa tal de impotência simbólica, as fontes usam um conceito da psicanálise, a castração simbólica. O que é isso? Significa que qualquer coisa que a parceira faça que ameace a masculinidade frágil do agressor, pode ser dar uma opinião, ter sucesso no trabalho, até mesmo um olhar para outra pessoa, é visto como um ataque que ele não suporta. E a violência vira o quê? Uma forma desesperada de compensar, de reafirmar uma virilidade que ele acha que está perdendo. Ok, vamos dar uma pausa na teoria psicanalítica e trazer essa discussão para a realidade dura dos números. A quarta parte da nossa análise mostra o resultado fatal de toda essa dinâmica psicológica. 1,6. Esse número representa a taxa de feminicídio a cada 100 mil mulheres, cometido por um parceiro ou familiar, só nas Américas. É um número frio, né?
mas por trás dele tem uma realidade brutal. Ele transforma toda essa teoria numa questão de vida ou morte. E se a gente olha para o mundo todo, o dado fica ainda mais nítido. A maioria das mulheres assassinadas no mundo não é vítima de um estranho na rua. Elas são mortas por quem está mais perto, dentro da própria casa. A estatística mostra, sem dó, que o perigo mora em casa. E esse gráfico aqui deixa muito clara a diferença de gênero na violência doméstica. As mulheres são de longe as maiores vítimas. A taxa é 5 vezes maior do que a dos homens na mesma situação. Os números, no fim das contas, só confirmam o que a teoria descreve. Olha, no meio de dados tão pesados, é importante a gente saber que existem sim caminhos para a cura, para a reconstrução, e esta análise é um oferecimento de Newton Guimarães, da Newdry Clinic, lá em São Lourenço, Minas Gerais. Ele trabalha com terapia de casal, psicanálise, hipnose clínica e fonoaudiologia. São ferramentas para quem busca superar traumas e, quem sabe, encontrar um novo começo. E agora, a gente chega na última parte, a conclusão, que é bem sombria e direta segundo o material que a gente analisou. Depois de olhar a psicologia, de ver os números, a pergunta que fica é: e aí, qual é a saída? Aquela metáfora do começo volta com tudo agora. Ao chamar o agressor de paciente terminal da psique, as fontes estão dizendo com todas as letras que uma cura através do relacionamento é praticamente impossível. A condição é vista como algo permanente e o perigo constante. Então, o conselho que as fontes dão é direto, sem minhas palavras. A solução que eles apresentam não é insistir no diálogo. Não é terapia de casal para tentar consertar o agressor. É a ruptura. Ponto final. A única forma de quebrar esse ciclo, segundo esta análise, é saindo dele. E a gente termina com essa pergunta, que é um soco no estômago. É uma provocação final que amarra tudo que a gente conversou. Diante da psicologia do agressor e da frieza das estatísticas, as fontes deixam uma escolha bem clara, quase binária e urgente. Uma escolha entre despertar ou virar estatística,